A gente precisa entender de forma clara que os alimentos que a gente ingere, os alimentos que a gente ingere, são, na verdade, os alimentos componentes químicos. Então deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando você coloca algum alimento na boca, para a boca, para a papila gustativa, isso tem um gosto. Então isso tem a ver com o sistema límbico, com você gostar ou não de algo. Então o sabor, o paladar. Quando você coloca isso na boca, você sente aquele gosto e fala: ai, que delícia, que coisa sensacional, né? Ou ui, que amargo, ui, que azedo, e aí vai, não é isso? Então a primeira sensação que você tem é a do paladar, né? Quando você coloca a primeira, né, mastigada. E aí você vai fazer definitivamente uma relação muito direta com o que você experimentou e o seu sistema límbico, ou seja, você vai acionar uma resposta do sistema límbico que está associada ao prazer ou uma resposta que está associada ao não prazer, ao não gostar. Então, isso acontece no primeiro momento, os primeiros segundos, na verdade. Os primeiros segundos, ou milésimos de segundos. Muito bem, isso é uma coisa. Só que nós, definitivamente, não ficamos só neste momento, fisiologicamente falando. O segundo momento qual é? O segundo grande momento é a deglutição, onde você vai engolir aquilo que você está comendo, e aquilo que você está comendo, ele vai chegar aonde? No seu intestino. Só que o seu intestino, ele não verá esse alimento como as suas papilas gustativas viram. Ele vai ver de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque diferentemente das papilas gustativas, do tal do sabor, as papilas gustativas dão gosto, né? Gustativa, o gosto daquilo. Diferentemente das papilas gustativas, o intestino, ele vê o quê? Ele só vê, tão somente, ele não vê paladar, ele não vê sabor, não vê nada disso. O que o intestino vê? O intestino vê componente químico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, um exemplo aí. Vamos dar um exemplo. Um exemplo fácil que eu dou para todo mundo, que eu acho fácil para você entender. Gelatina diet de morango. A gelatina diet de morango, para algumas pessoas, as papilas gustativas amam. Maravilhosa, aquele gostinho de morango, né? Aquela textura da gelatina, aquele docinho do adoçante, né? Ok, papila gustativa foi lá, colocou, gostou, não gostou, né? Quando você engole a gelatina diet de morango, o que o seu sistema imune vai ver? O que o seu intestino vai ver? O seu intestino vai ver que lá tem um componente químico que vem do adoçante, o componente químico que vem do sabor, que foi colocado lá, porque morango a gente sabe que não é o que tem lá, né? A última coisa que você vai encontrar numa gelatina diet de morango é morango, né? Então, você vai ver o quê? Você vai ver o paladar, você vai ver o produto químico, o intestino, você não, é você, né? É o intestino, é você. É que você não sabe disso, tá sabendo disso agora. O seu intestino vai ver o componente químico que deu sabor para essa gelatina de morango e vai ver o componente químico que deu o quê? Que deu cor morango, cor vermelha. Então você vai ver pelo menos 3 componentes químicos que o seu sistema intestinal vai entender como 3 grandes agressores.
3 grandes agressores, ok? Então, o seu sistema imune definitivamente, que está lá no seu intestino, que eu já falei a aula de intestino e de sistema imune, quem não viu, veja, tem que estar lá, você tem que estar registrada, né? Você tem que estar escrito, né, nessa semana para você receber tudo isso. O seu sistema imune que está no intestino, que na verdade é o intestino, é composto pelo intestino, vai enxergar os componentes químicos, que são o adoçante, que é o corante e que é o saborificante, gente. Simples assim. Então, quando ele enxerga desta forma, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma reação imunológica, inflamatória e oxidativa na intenção de quê? De matar esse antígeno. O que é um antígeno? É todo componente que chega no seu intestino e que ele enxerga como algo que não faz parte do seu organismo. Ele enxerga como um agressor. Então as pessoas acham que só vírus e bactérias é agressor, que só o corona é agressor. As pessoas morrem de medo do coronavírus, né? E não tem medo de uma gelatina diet de morango. E não tem medo das comidas industrializadas, aquelas bolachinhas recheadas nas prateleiras, né? Daquele salgadinho cheio de gordura e cheio de sódio. Daquela Coca-Cola, daquele refrigerante. Daquela pizza cheia de queijo e glúten. Não, disso as pessoas não têm medo, imagina. Agora do corona eu morro de medo. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo.